Olá, como vai? Meu nome é Fausto Zambuja Machado, eu sou médico geriatra e hoje nós vamos falar de quedas em idosos. E por que é importante esse tema? Qual a importância de um idoso cair? Na maioria das vezes, um idoso que cai não tem nenhuma repercussão clínica importante. Pode haver só um hematoma, uma equimose ou a necessidade de sutura após a ida ao pronto atendimento. Porém, em alguns casos, esses idosos podem evoluir com fratura nos mais diferentes locais. Citamos aí fratura de joelho, fratura de quadril, fratura de rádio ou mesmo traumatismo crânioencefálico. E nesses casos, onde há uma necessidade de internação para realização de osteossíntese, ou seja, para imobilizar a fratura, em alguns casos, por exemplo, em fratura de fêmur, acontece a necessidade de troca da articulação comprometida ou por traumatismo crânioencefálico grave, com a necessidade de drenagem de um hematoma subdural por procedimento neurocirúrgico. Enfim, nesses quadros de hospitalização, além do risco de óbito desses pacientes, seja por choque hipovolêmico, porque esses pacientes perdem muito sangue, ou seja por uma lesão cerebral, um traumatismo crânioencefálico, uma lesão cerebral grave, mas a longo prazo também da imobilidade, ou seja, pode haver um prejuízo funcional com uma maior dependência desses pacientes por perda da transferência. E ele já sai do hospital com a incapacidade para deambular, para se transferir. Então, a longo prazo, nós pensamos em acometimento das atividades de vida diária, seja instrumentais, ou seja, atividades mais elaboradas, ou seja, por conta do trauma, o paciente não consegue ir, por exemplo, ao supermercado ou à padaria para fazer uma compra. Em quadros mais graves, esse paciente não consegue ir ao banheiro, fazer o uso do vaso sanitário sozinho ou tomar banho só. Há também uma associação com prejuízo e piora cognitiva. É muito comum nos pacientes, por exemplo, com fratura de quadril, eles evoluírem no intra-hospitalar com quadro de delirium, que é um sofrimento cerebral orgânico com elevação de citocinas inflamatórias, interleucinas, que levam a uma neuroinflamação e pode piorar aqueles pacientes que tinham um comprometimento cognitivo prévio, como um prejuízo da memória, ou um quadro em estágio inicial de uma demência de Alzheimer, por exemplo, e que essa internação levou a uma piora clínica e levou a um comprometimento cognitivo. Então eu só queria situar como é importante conhecermos as complicações das quedas. Sem falar na questão dos altos custos hospitalares, por exemplo, para fazer uma cirurgia ortopédica de troca de uma articulação, por exemplo, uma prótese de quadril, ou mesmo que seja para colocar placas e parafusos, ou nos quadros de traumatismo crânioencefálico, a necessidade de uma neurocirurgia, ou seja, os custos hospitalares e os custos do pós-operatório são grandes. O custo de hotelaria é muito grande, porque a previsão que esses pacientes fiquem um longo prazo no hospital. Além dos custos hospitalares, após a alta desses pacientes, há o custo das famílias. Para o quê? Para assistir, às vezes ela vai necessitar, por exemplo, de um cuidador para ajudar na transferência, no banho, ou às vezes vai precisar de uma tecnologia assistida que não precisava antes. Depois dessa explanação inicial, falando do problema, falaremos agora de medidas preventivas de quedas em pacientes idosos. Prevenir é o melhor remédio. E o que é importante na prevenção? É saber se esse idoso já cai. Então uma pergunta-chave o paciente caiu no último ano? Um episódio de queda ou mais já é importante. Ou se o paciente às vezes teve tropeções
Ou seja, se esse paciente está tendo tropeções recorrentes, isso também é considerado um fator de risco e deve ser avaliado. E o que nós podemos fazer para prevenir após ser identificado o problema? Ou seja, sabemos que esse paciente cai com frequência ou não cai com frequência, mas há um risco aumentado de quedas. O que podemos fazer? O principal a ser feito é aumentar a atividade física desse idoso, a prática de atividade física, de preferência um exercício físico regular, de preferência diário. Em alguns casos, haverá a necessidade de uma supervisão de um profissional, como um fisioterapeuta, um educador físico, de um treino de marcha desses pacientes, aumento de massa muscular, um treino de equilíbrio. O que mais pode ser realizado para esse paciente? Por exemplo, após uma avaliação de um terapeuta ocupacional, pode ver-se a realidade, a necessidade de uma tecnologia assistiva, ou seja, esse paciente pode se beneficiar de uso de uma bengala, por exemplo, para dar mais um apoio para ele. Em alguns pacientes pode ser indicado, por exemplo, o andador para dar mais firmeza, ou seja, vai ter 6 pontos de apoio. Em alguns casos pode ser andador com rodinha e freio. Enfim, isso deve ser personalizado pelo paciente e pelo profissional. Aqui no Brasil, o uso não é tão corrente, mas existe a possibilidade do paciente usar o quê? Protetores de quadril, ou seja, são coxins que coloca principalmente na região do fêmur, né, para proteger a articulação coxo-femoral, para prevenir fratura. Sabemos que essa é uma das fraturas mais importantes e que trazem mais morbimortalidade. Então, um protetor de quadril pode ser pensado e utilizado em alguns casos. Além disso, podemos fazer também algumas medidas em casa para melhorar a segurança do ambiente. Ou seja, não deixar tapete solto, obstáculos para o paciente tropeçar. Pode haver adaptações, por exemplo, em corredores, nos quartos, com corrimão, para o paciente segurar e ter um apoio para que não aconteça a queda. E o banheiro, pode haver adaptações no banheiro, como elevação do vaso sanitário, corrimão para segurar. Veja que o banho é um dos grandes, o banheiro é um dos lugares que acontece a maior parte das quedas, né? O piso molhado, enfim. Então tem que ter, em alguns casos, a mesma cadeira de banho para esses pacientes. Se ainda não for o caso, corrimão, tapete antiaderente, um piso antiaderente para esses pacientes não escorregarem, enfim, dê uma atenção especial ao banheiro. Outras medidas que podem ser feitas, além dos obstáculos, pode ser a iluminação, melhorar a iluminação do lugar. A gente sabe que o paciente pode ter, né, a maioria dos pacientes idosos tem uma dificuldade visual, então esse paciente precisa ser levado numa consulta periódica ao oftalmologista para ver como que está a visão dele, para ver se há uma necessidade de uma cirurgia de catarata, por exemplo. Então tenha um acompanhamento oftalmológico. E modificação em casa, coloque luzes de caminho, seja no banheiro ou no quarto, para o paciente se orientar durante a madrugada. A gente sabe que o idoso ele acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro por conta da noctúria, né? Essa ida excessiva ao banheiro. Ou mesmo usar um urinol ou fralda nos quadros cabíveis, né? Também é importante avaliar nesses pacientes, fazer uma revisão das medicações que ele usa. Lógico, isso tem que ser conversado com o médico, mas existem medicações que está associada a um aumento do risco de quedas. Colocamos principalmente as medicações
psicotrópicas, ou seja, medicações que mexem com a mente. Ou seja, são medicações para o tratamento de depressão, de ansiedade, de insônia, de tratamentos para comportamento, controle de sintomas comportamentais nos pacientes com demência, por exemplo, naquele paciente que é agitado, agressivo, que está tendo alucinações, delírio. Ou seja, essas medicações psicotrópicas, elas estão associadas a uma elevação do risco de quedas. Então, sempre deve ser ajustada, reduzida na medida do possível, porque nem sempre é possível, né? Principalmente as medicações, os benzodiazepínicos, que são as medicações de tarja preta. Essas estão associadas ao maior risco de quedas em pacientes idosos. Medicações ainda que devem ser pesquisadas. Os antihipertensivos, principalmente os diuréticos, que é a hidroclorotiazida, a indapamida, a espironolactona, porque esses pacientes eles podem perder em volemia e eles são os maiores causadores de hipotensão arterial. Então, medicamento para pressão, fica de olho. Não custa muito você ter um aparelho de pressão para medir no braço. Aqueles de pulso não são tão bons, mas tem um aparelho em casa, principalmente se o paciente idoso faz tratamento de hipertensão arterial. É importante saber se esse paciente está tendo hipotensão postural, ou seja, na hora que ele levanta, há uma queda de pressão. Então você pode aferir a pressão com ele deitado, com ele sentado e com ele em pé, isso com o aparelho automático, e falar para o seu médico, por exemplo, quando ele levanta, a pressão dele está caindo e ele está tendo sintoma de tontura, parece que ele vai apagar. Avise isso para o seu médico, né? Medicações analgésicas também, principalmente analgésicos fortes, opioides, eles também estão relacionados a aumento do risco de queda por alteração do sensório. Então fique de olho, principalmente quando for iniciar uma medicação nova, e principalmente as medicações com maior poder sedativo. Outra coisa que nós podemos fazer para prevenir a queda em pacientes idosos, logicamente os estudos são, vamos dizer assim, não são claros quanto a isso, mas parece haver um benefício da reposição de vitamina D nos pacientes que estão deficientes nela. Ou seja, é comum na prática clínica a gente fazer a dosagem dessa vitamina. O ideal é ela ficar acima de 20 nanogramas por decilitro. E a vitamina D pode estar relacionada a um aumento da densidade óssea, ou seja, para prevenção de osteoporose, um aumento da força muscular e melhora da marcha. Às vezes a gente vê isso no consultório, paciente com melhora na marcha após o uso da vitamina D. Junto com isso, pensando em vitamina D, nós temos que avaliar também a densidade óssea desse paciente por meio do exame de densitometria óssea, para ver se esse paciente tem osteoporose. Por quê? Pacientes com osteoporose apresentam um elevado risco de fraturas. E existem medicamentos que podem ser utilizados para diminuir o risco de fratura. Então, fala com o seu médico, dependendo, olha, será que o meu paciente tem indicação de iniciar uma medicação para fortalecer os ossos? Mas qual que é a mensagem principal na prevenção de quedas em idosos? É que nós precisamos olhar esse paciente como um todo e que esse paciente precisa de uma avaliação geriátrica ampla para averiguar os vários sistemas orgânicos, ou seja, a abordagem deve ser multifatorial, de múltiplos fatores, ou seja, como que esse paciente, como que está a comunicação desse paciente, a sua visão, ele está enxergando bem, ele consegue ver a superfície com segurança, se desviar de objetos no chão. Então isso é importante, por exemplo, ver como que está a força de preensão palmar desse paciente, ele consegue segurar num corrimão, ele tem força na mão para segurar um andador ou uma bengala, por exemplo, como que está a marcha do paciente,
é importante a gente ver a velocidade da marcha, que tem que ser maior que 0,8 metros por segundo. E no consultório isso é fácil de ser feito. A circunferência da panturrilha é um marcador importante. Por quê? A circunferência da panturrilha está relacionada ao quê? À massa muscular. Ou seja, o paciente que é magrinho, com a perna fininha, ele tem um maior risco de quedas por conta de fraqueza muscular. Então é importante você perguntar para esse paciente como que está a fraqueza, se ele tem fraqueza em membros inferiores. Existem testes que podem ser feitos para avaliar isso, tanto pelo fisioterapeuta, o médico, o educador físico. Calçados apropriados também deve ser levado em conta, porque sabemos que os pacientes descalços ou com uma rasteirinha, né? Aquelas chinelas sem apoios, estão associados ao maior risco de queda. Então, na medida do possível, usar um calçado fechado. Os mais estudados são calçados com solado rígido de salto curto, mas também existem estudos de segurança mostrando que o tênis é seguro. Mas enfim, não fique descalço e não use chinelos. Se for usar uma sandália, use uma sandália fechada, para que não aumente o risco de queda. É importante ver como que está o pé desse idoso. Às vezes ele tem um pé com dor, um pé doloroso, ou um pé com alteração da sensibilidade por problema nos nervos distais, por uma polineuropatia. É importante avaliar as articulações, se ele sente dor nas articulações do pé, do joelho, do quadril, na coluna, enfim. Você veja que o paciente precisa ser avaliado como um todo. Precisamos ver se esse paciente tem tontura, se ele queixa de tontura, se ele vê as coisas rodando, vertigem, se ele tem um prejuízo no equilíbrio. Às vezes o problema não é de fraqueza muscular, mas ele não tem equilíbrio. Ou ele vê as coisas rodando, então tem que ser avaliado vertigem. A história de acidente vascular cerebral, por quê? Porque esses pacientes podem ter perda de força muscular do lado direito ou do lado esquerdo. Existem algumas alterações neurológicas que podem estar associadas ao aumento de risco de queda, por exemplo, evento cerebrovascular em tálamo, em cápsula interna, ou seja, na região central do cérebro ali, está muito associada ao aumento do risco de queda. Lesões da substância branca, principalmente naqueles pacientes que têm muita lesão de substância branca, microangiopatia, leucoraiose, é o que geralmente aparece no laudo. Então isso você veja que tem que ser avaliado como um todo. Fazer uma revisão de medicamentos, precisa ser avaliado outras doenças como hipersensibilidade do seio carotídeo, ou seja, o paciente com manobras que aumenta a pressão intraabdominal, uma manobra que ele pode ter uma hipersensibilidade do seio carotídeo, o paciente pode ter uma arritmia e ter síncope com quedas por conta de problemas cardíacos. Enfim, a avaliação deve ser multidimensional e deve ser feita por um médico especializado. Um perfil que deve ser avaliado é o paciente frágil. Às vezes esse paciente frágil ele não tem nenhuma comorbidade clínica importante, mas ele apresenta um risco elevado de quedas e de hospitalização e óbito. E o que a gente pode falar do paciente frágil? O paciente frágil é aquele paciente emagrecido, com perda importante de massa muscular, ou seja, o paciente já pode ter uma relação, por exemplo, com perda de peso aguda, atual, ou seja, perda de massa muscular, o paciente está fraquinho, já não consegue andar, ele se queixa de uma fadiga, de uma perda de energia, ele já não consegue andar com uma velocidade de marcha importante, ou seja, ele tem uma marcha lentificada, ele anda devagarinho, ele não consegue, por exemplo, subir um lance de escada. Esse perfil de fragilidade deve ser identificado e abordado para que possamos ter uma prevenção eficaz. Existem alguns suplementos, principalmente à base de proteínas, para
na tentativa de aumentar a força muscular, aumentar o ganho de peso. Podemos falar também de suplemento à base de soro do leite, whey protein, ou à base de albumina, mas o principal é o paciente fazer uso de alimentos de origem animal, principalmente a carne com músculo, com gordura, com pele, ou leite, principalmente a proteína do leite é importante, né? O ovo é um alimento riquíssimo em proteínas, é um alimento completo. Enfim, eu acho que deu para ter uma visão geral do que pode ser feito nos pacientes idosos que caem, e espero que você tenha gostado das dicas que trouxemos aqui. Se você tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. Se possível, inscreva-se no canal e deixa o like, porque isso ajuda, né, que essa mensagem chegue às outras pessoas, tá bom? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.